Olá, caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. Hoje falaremos sobre a microbiota normal do corpo humano. Vamos começar? A microbiota do corpo humano é constituída por micro-organismos que estabelecem residência, permanente ou não, e que em situações consideradas, atenção, normais, não irão causar infecções e nenhum outro dano ao hospedeiro. Ao contrário, através de ações simbióticas, esses micro-organismos irão trazer uma série de benefícios a quem os hospedam. A origem da microbiota normal, com a qual o homem irá conviver por toda a sua vida, tem início no momento de seu nascimento, aonde ele receberá os primeiros constituintes de sua microbiota ao passar pelo canal do parto. Vejam que interessante. Estima-se que cerca de 100 trilhões de células bacterianas possam interagir com 10 trilhões de células humanas, podendo até mesmo haver troca de material genético interespécies. Apesar da microbiota ser encontrada em várias regiões corpóreas, veja bem, órgãos internos são considerados estéreis, ou seja, o sistema nervoso, os rins, o fígado, a bexiga, são desprovidos de micro-organismos, a não ser, é claro, aqueles chamados transitórios. É interessante chamar a atenção ao fato de a distribuição desses micro-organismos no corpo estar relacionados a certos fatores, como, por exemplo, a umidade, o pH, a temperatura e até mesmo a disponibilidade de nutrientes. Tanto no que se refere à quantidade como à qualidade, a microbiota ela não é homogênea. E vocês irão perceber isso a partir da observação da tabela a seguir. Nesta tabela, nós exemplificamos alguns gêneros de bactérias encontrados em determinados locais do organismo. Como, por exemplo, na pele, nós podemos encontrar Corynebacterium, Micrococcus, Propionibacterium, Staphylococcus. Já nas fossas nasais, são exemplos Corynebacterium e Staphylococcus. Na faringe e na traqueia, a presença de Haemophilus, Mycoplasma, Neisseria, Staphylococcus e Streptococcus. Já na cavidade bucal, nós podemos encontrar bactérias como Bacteroides, Mycoplasma, Neisseria, Porphyromonas, Prevotella, Staphylococcus e Streptococcus. No trato gastrointestinal, são exemplos de bactérias encontradas Bacillus, Bacteroides, Bifidobacterium, Corynebacterium, Enterobacterias, Enterococcus, Eubacterium, Fusobacterium, Haemophilus, Lactobacillus, Peptostreptococcus, Ruminococcus e Streptococcus. São exemplos de bactérias encontradas na vagina Corynebacterium, Escherichia, Gardnerella, Lactobacillus e Staphylococcus. Já na uretra, nós podemos encontrar Corynebacterium, Escherichia coli, Staphylococcus e Streptococcus. Já no cantinho superior do vídeo, nós podemos encontrar bactérias que estão colonizando as fossas nasais, o estômago e o intestino grosso. Em relação às ações benéficas promovidas por esse grupo de bactéria, nós podemos citar os mecanismos de defesa, bem como as atividades nutricionais. Em relação ao mecanismo de defesa, esse ocorre quando bactérias pertencentes à microbiota normal ocupam sítios de adesão localizados na pele e na mucosa. Este processo, chamado de resistência à colonização, evita que esses sítios possam ser ocupados por bactérias patogênicas. Quando ocorre uma diminuição do número de bactérias pertencentes à microbiota normal, o número de bactérias que podem ocasionar uma infecção aumenta. Em relação às atividades nutricionais,
As bactérias presentes no intestino produzem uma grande quantidade de vitamina K e B. Estas vitaminas estão envolvidas no processo de absorção de nutrientes. Em indivíduos malnutridos que fazem uso de antibióticos, estes podem apresentar uma diminuição do número de componentes da sua microbiota intestinal, ocasionando uma deficiência vitamínica. No entanto, além de desenvolver atividades benéficas, as bactérias presentes na microbiota normal do corpo humano podem ocasionar uma variedade de doenças. Isto ocorre principalmente pelo uso contínuo de algumas drogas imunossupressoras, antibióticos, bem como pela internação dos pacientes em unidades de terapia intensiva. É sabido que a doença inflamatória intestinal ela não é causada por um patógeno em particular, mas sim por um desequilíbrio entre o sistema imune e a microbiota pertencente ao trato gastrointestinal. Este desequilíbrio entre a microbiota e o hospedeiro denomina-se disbiose. Bem, apesar deste assunto ser muito mais profundo, eu espero que vocês tenham entendido esta breve revisão sobre a microbiota normal do corpo humano. Nos veremos numa próxima oportunidade. Até mais!